o desenvolvimento do cristianismo ao longo do tempo passou pela antiguidade e entra no período medieval. E no período medieval, o grande desafio da Igreja de Cristo era a formação do cânon e a separação das heresias que tentavam adulterar a palavra de Deus. Se há uma coisa que dá sustentação à mensagem, toda a prédica da igreja, é a palavra de Deus. E o inimigo se levantou tentando adulterar ou até misturar ensinos pagãos e satânicos dentro dos ensinos cristãos. Mas aí Deus levantou homens extraordinários, como Santo Anásio, como Justino, como Irineu, como Clemente, como Tertuliano, que eram vozes de Deus para salvaguardar a verdadeira doutrina dos apóstolos. Homens que lutaram para que o gnosticismo não maculasse a palavra de Deus. Homens que se debateram com o neoplatonismo para que a palavra de Deus não fosse adulterada, não fosse falsificada. Porque se a palavra, queridos, fosse falsificada, fosse adulterada, ela não teria poder para transformar corações, mentes e vidas. Mas somente a verdadeira, pura e infalível palavra de Deus transforma um ladrão num santo homem de Deus, ou uma prostituta em uma santa mulher de Deus. Só a palavra de Jesus pode operar esse milagre. E esses homens conseguiram formar o cano. E nós temos esse cano, que é a palavra de Deus. O gnosticismo caiu no esquecimento. O neoplatonismo de Plotino também caiu no esquecimento. Mas a boa, velha e inerrante palavra de Deus existe, está firme e forte até hoje. E é por ela que nos reunimos. Porque nela há a perfeita revelação do Deus dos céus, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só nessa palavra você encontra a verdadeira salvação. Só nela você encontra um remédio para a tua alma. E esse remédio chama-se Jesus de Nazaré. Diga comigo, esse remédio é Jesus de Nazaré. Só nessa palavra. A igreja medieval superou esse desafio também. O período medieval teve vários desafios. O outro desafio que culmina com o início da igreja da Idade Moderna é a purificação da própria igreja. No período medieval, a igreja romana se assenhoreava do título de cristã, mas ela tinha deixado para trás a essência apostólica, tinha deixado pelo caminho o primeiro amor, tinha abandonado os verdadeiros princípios de Jesus, havia abraçado a idolatria, havia abraçado o paganismo, havia abandonado a representatividade do Espírito de Deus na terra. O Papa ocupou o lugar do Espírito Santo na cabeça dos católicos, mas mesmo dentro daquelas estruturas arcaicas, idólatras, pagãs, mesmo ali dentro, Deus tinha um exército que ainda não havia curvado o seu joelho diante de Baal, diante de Azera, diante de Moloque, diante de Milcom, diante de Astarote, porque em todos os tempos Deus botou a sua mão sobre algumas pessoas e os guardou em santidade, porque esse é o Deus que preserva a sua palavra e guarda a sua igreja, e ela não pode ser destruída pelo Satanás. Graças a Deus, aleluia. Mesmo dentro daquelas escrituras havia o povo de Deus, e destes que não se corromperam, Deus levantou um homem extraordinário, Martin Lutero, ou chamado de Lutero, que angustiado em busca da salvação, via na depravação, na obscenidade que o clérigo vivia nos seus ídolos, na falta de compromisso com Deus, na falta de espiritualidade genuína e original.
Ele via que precisava de uma reforma aquela igreja, precisava de uma purificação. Ele fixou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, que na época era chamado de Sacro Império Germânico. Mas as autoridades eclesiásticas católicas o repudiaram, o excomungaram e tentaram por várias vezes ceifar sua vida em emboscada. Mas a mão de Deus estava sobre aquele homem. E quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém, o diabo não pode vir tocar. O diabo não pode te tocar. O diabo está limitado, porque o poder dele é ínfimo em relação ao poder de Deus. Em relação a nós, ele tem muito poder, mas a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quem está no mundo é o inimigo, e quem está conosco é Jesus. E por isso nós não o tememos, porque Deus nos deu um espírito de moderação e amor e não de temor. E por isso seremos sempre vitoriosos. Lutero passou por poucas e boas, mas ele foi a mão de Deus, a voz de Deus, para tirar o seu povo daquelas estruturas arcaicas e idólatras e inaugurar uma nova igreja chamada protestante, mas era a mesma igreja de Cristo, que estava fora dos trilhos. E agora Deus estava colocando os pontos no i e colocando cada coisa no seu devido lugar, porque Deus jamais esquecerá o seu povo. Deus está conosco, irmão. Ele não nos abandonará. O nosso barco, querido, não está solamente, não está à deriva. Nós temos um capitão em nosso barco. O nosso barco rumo ao norte. E o capitão deste barco é Jesus de Nazaré. Levanta sua mão assim e glorifica Ele, porque Ele está aqui. E Ele merece todo louvor, toda adoração. O trabalho que Lutero fez foi extraordinário. Foi tão glorioso que Lutero está nas páginas de história de todos os livros que contam o período moderno da igreja. Jesus estava com ele. Tem uma narrativa extraordinária. Aquele homem pagou um preço maravilhoso. Queridos, tem uma história da vida de Lutero que deve ser espelho para as nossas vidas. Um dos amigos de Lutero era um cidadão chamado Micônio. E Micônio uma vez começou a procurar Lutero. Passou dias e dias procurando Lutero e não achava. Ninguém sabia onde Lutero foi parar. E começaram a pensar que os príncipes alemães que procuravam tirar sua vida a mando do Papa tinham conseguido ceifar sua vida. E passaram 6 dias sem achar Lutero. E resolveram ir no seu quarto. A porta estava cerrada, fechada. Arrombaram a porta e encontraram Lutero lá, de joelhos, orando a Jesus, buscando a Deus, buscando o poder de Deus. 6 dias ininterruptos de oração, porque Deus usava aquele homem. Se nós quisermos fazer grandes coisas para Deus, é preciso pagar grandes preços. É preciso nos submetermos integralmente a Deus e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que Deus possa operar por nós. Não se iluda. A obra de Deus é feita com suor, lágrimas e até sangue. Não pense que não há sacrifício nessa caminhada. Nesse desenvolvimento do cristianismo, foram muitos dos cristãos que deram a sua vida para que você esteja nesse banco aí sentado, adorando e servindo ao Senhor.